Fala galera, beleza? Na aula de hoje eu vou falar sobre um pouco sobre cone. Na aula passada eu coloquei um vídeo de apoio, né, para vocês verem sobre a figura cone. Vamos lá, vamos fazer uma revisão, recapitulação geral. Então vamos lá, aqui é um cone, tá certo? Todo mundo conhece a figurazinha. Aqui eu tenho um círculo. E aí o que que acontece, ó? Eu tenho esses valores aqui, ó, R e R. Então a base de uma ponta a outra é duas vezes o R, ou seja, é o diâmetro. Aí tem uma letra aqui diferente que vocês nunca tinham visto, é a geratriz. Professor, o que é geratriz mesmo? Geratriz. Geratriz de maneira simples é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, imagina só. Imagina aqui que eu tenho um triângulo, tá certo? E aí eu vou colocar esse triângulo para rodar. Quando eu colocar esse triângulo para rodar numa velocidade bem rápida mesmo, tu vai perceber que ele vai formar o quê? Ele vai formar um círculo aqui na base, tá certo? E o que é geratriz, professor? Geratriz é esse lado aqui, ó. Esse ladozinho. O que é geratriz? Definição: geratriz é um segmento de reta, melhor dizendo, é um lado onde gera um sólido. Então é através desse lado aqui que eu consigo gerar o que? Um sólido. Através desse lado que eu consigo gerar um sólido. Daí, por isso que chama geratriz. Ele gera um sólido. Então, o cone ele é gerado a partir da rotação de quem? De um triângulo. Tá certo? Professor, e o cilindro? O cilindro é a rotação de quem? De um retângulo. Se tu colocar um retângulo para girar aqui, ó, bem rápido, ele vai formar o que, ó? Um cilindro, ó. Uma base circular e o topo circular, forma um cilindro. Entendeu aí? Professor, quem é a geratriz no cilindro tem? Tem, tá aqui, a geratriz, ó. A geratriz é igual à altura, coincide? Coincide. A geratriz é igual à altura. E professor, e no cone? A geratriz é igual à altura? Não. Olha para cá. A altura, ó, é do ponto até esse ponto aqui, ó. Então a altura é esse valorzinho aqui. A geratriz é que fica ao lado, ó. Ao lado aqui é a geratriz. E o raio é que fica embaixo. Turma, uma relação muitíssimo importante é isso aqui. Eles vão formar o quê? Um triângulo retângulo. Onde a hipotenusa é a geratriz e os catetos é a altura e raio. Aí eu vou formar essa fórmula. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Fórmulas principais, anota aí no teu caderno. Principais fórmulas. A área da base de um cone. A área da base, turma, é a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Segunda fórmula, anota aí. A área lateral. A área lateral é πrg. Do cone é 2πrg. Anota, só anota agora. Área lateral, área total. Área total é a base mais a lateral, concorda? Então é a área da base mais a área lateral. Então a área total posso dizer que é πr ao quadrado, que é a área da base, mais a área lateral, πrg. Geralmente a gente resume nisso daqui, ó. πr, coloca π e o r em evidência, ó. Corta π com π, r com r, sobra r. R2 com r, ó. πr vai embora, sobra só o g. Então fica somente essa fórmula. Área total, πr, r mais g. E o volume, ó. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A única diferença do cone por cilindro do volume é esse aqui, ó. O volume é dividido por 3. E a área lateral no cilindro é 2πr, tá certo? O restante é tudo igual. Então eu falei área da base, πr, e essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e essa daqui 5. 5 fórmulas importantes. Então anota, ó. Vou deixar aqui pausa e anota essas cinco fórmulas no teu caderno, tá certo? Vem pra cá. Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Tá aqui, ó. Área lateral πrg, tá certo? Área da base. Área da base tá aqui, ó. πr ao quadrado. Área lateral, área total πr, r mais g, ok? Falei isso. Isso daqui, ó, é a fórmula da geratriz. Depois eu vou explicar direitinho para vocês, ok? Então vamos lá. Coloquem aí na página. Importante aqui, ó. Vou começar com o primeiro exercício. Bem simples e direto.
Vou deixar a letra A para depois eu falo direitinho sobre ela, tá certo? Medida de sua geratriz. Aí não vou calcular não. Aí diz assim, ó. Ah, vou deixar por 8, tá certo? Diz assim, ó, área lateral. Vou primeiro desenhar o cone, pra gente entender. Ó, um cone reto tem 10 centímetros de altura. Então, a altura aqui, ó, 10 centímetros, tá certo? E o raio da base vale 4. Aí diz assim, área lateral. Área lateral é o que? Pi RG. Aí tu já olha assim, professor, mas aí para calcular a área lateral tem que saber a geratriz. Beleza, então vamos para lá. É exatamente isso, ó. Geratriz é esse aqui. Como é que eu calculo a geratriz? Fórmula qual, ó? Volta lá, ó. Olha essa fórmula aqui, ó. Olha como é importante. Vou usar a quinta fórmula. G quadrado, H quadrado e R quadrado. Então volta e vamos calcular, ó. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar G quadrado, H quadrado, R quadrado. Tá certo? Então vai ficar o G quadrado é o que eu quero, o G, ó. A altura é 10 ao quadrado e o raio tá aqui, ó, 4. Bora fazer os cálculos, ó. 10 ao quadrado é 100, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 100, 116. Então o G é igual a quanto? Raiz de 116. Dá para fatorar? Dá. Bora fatorar 116. É par... Sim. Metade de 116, 50 e... 58, né? Metade de 58, 29. Então aqui 29 é primo, então ficou o quê? 4 vezes 29. Então raiz disso aqui fica o quê? 2 raiz de 29. Então raiz de quanto? Raiz de 116 é 2 raiz de 29. Tranquilo? Então é só colocar na fórmula. Essa questão ficou com raiz. Eu queria começar com questão mais light, mas já pega ela. Então a geratriz eu já encontrei já. Geratriz vale quanto? Geratriz é aquele valor ali, ó. 2 raiz de 29. Então tá aqui. Área lateral, vamos calcular, ó. Área lateral é o π, 3,14, o R que vale 4 e o G vale quanto? 2 raiz de 29. Eu não vou multiplicar por 3,14, vocês multiplicam depois. 4 vezes 2 dá 8π, ó. 4 vezes 2 dá 8, vezes π, 8π. 8π raiz de 29. Tá aqui, ó. Área total é a área da base mais a lateral. Área da base, bora calcular, ó. πr ao quadrado. πr ao quadrado. Π, o raio vale 4 ao quadrado, dá 16π. Então, o que eu vou fazer, ó? Área total, vocês vão fazer aí, ó. Área total, eu vou somar a área lateral mais a área da base, tá certo? Área total mais lateral. Pode deixar assim, ó. Área total é igual à área da base, 16π, mais aqui, ó, 8π raiz de 29. Pronto, faz mais nada. Professor, se não tivesse o raiz de 29, aí somava 16π mais 8π, 24π. Mas como tem a raiz, pode deixar aqui, faz mais nada. A medida do ângulo do setor circular, é isso que eu queria falar para vocês, ó. A medida do ângulo do setor circular é isso daqui, ó. A medida do ângulo do setor circular é isso aqui, ó. A geratriz vale quanto? 2 raiz de 29. 2πr, ó, é quanto? Imagina, ó, tá aqui o cone, tá certo? Quando eu abrir o cone, ele vai ficar esse formato aqui, ó. Tá certo? Quando eu abrir o cone, ó, essa basezinha aqui, ó, tá vendo o círculo? Quando eu abrir ele, vai ter essa medida, ó, que o comprimento do arco do círculo é 2πr. Lembra da forma? Comprimento do círculo, 2πr. A área do círculo, πr ao quadrado. Então, exatamente isso aqui, ó, é o comprimento do círculo. Quando tu fechar isso aqui, ó, vai formar o círculo, ou seja, a base do cone. Tá entendendo? Então, beleza, ó. Como é que eu calculo esse ângulo? É o que ele tá pedindo, ó. Aí eu tenho essa forma, ó, 2πr sobre g. Então, o ângulo vai ser o quê? 2π, o raio vale 4, sobre g, que vale quanto? 2 raiz de 29. 2 com 2, então o ângulo vai ficar o quê? 4π sobre raiz de 29. Pode ficar raiz embaixo? Não. Racionaliza raiz de 29 em cima e embaixo. 4π raiz de 29 sobre 29 vezes 29 é raiz da 29. Corta a raiz, né? Ó, fica só 29. Então, para aqui, ó. 4π raiz de 29 sobre 29. Ficou uns números bem doidos, mas é assim mesmo.
Eu não gosto de fazer esses primeiros exercícios, desse exercício aqui, todo ano é assim, ó. Ele já coloca um exercício já meio doido. O ideal seria colocar um exercício bem lightzinho para a gente entender melhor, tá certo? Então, fica aí, ó, A, B, C e D. Nas próximas aulas eu vou fazer um exercício bem legal, tá certo? E eu posto para vocês. E na aula de hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Não entendeu? Volta 10 vezes que tu vai entender. Tchau, tchau. Fui.